Hum, Dando continuidade para nossa Gemara, para nossa aula de Talmud, que nós estávamos falando sobre a Gemara em Eruvin, página 54. A Gemara nos diz aqui em Eruvin, Daf Nundalet 54, uma história com Brúria. Uma história com Brúria sobre a importância de estudar Torá com voz alta. Estudar Torá, por assim dizer, falando em voz alta e até, por assim dizer, cantando. Aqui a Gemara nos conta que certa vez Brúria, ela encontrou um aluno e esse aluno estava estudando Torá em voz baixa, estava murmurando as palavras da Torá, enfim, estava estudando em voz baixa, e não estava falando, enfim, cada palavra, e não estava cantando. E ela disse então para o menino, Amralei, Lo kachatu arucha bakol ushmura, im arucha beramach evarim shelcha mishtameret. O versículo nos diz que a Torá, ela se encontra em tudo, e aí ela é guardada. Quer dizer, se encontra em tudo. Ela explicou, se a Torá, ela se encontra, ela entra em todos os 248 órgãos da pessoa, aí a Torá é mishtameret, aí a Torá, ela fica fixa e fica guardada na pessoa. Quer dizer, se a pessoa está falando com força e ela está se envolvendo 100% no estudo, enfim, né, com toda a sua força, enfim, com afinco, então aí a Torá ela não esquece daquilo que ela estudou, fica dentro. Vem lá, mas se a pessoa só está falando assim, está estudando, mas só fala assim, tá, né, não está se envolvendo, não está falando com força, não está cantando, então ela só está falando assim de mais ou menos, só está se envolvendo, por assim dizer, lendo e entendendo, mas não é que está com força. Então aí isso não fica dentro da pessoa, isso não guarda, a pessoa acaba esquecendo a Torá não fica fixo, não adentra as midot, no final adentra a pessoa e infelizmente acaba depois esquecendo. Quer dizer, quando simplesmente estuda, você faz o estudo rápido, enfim, mas não que se está envolvendo, não que a pessoa está envolvendo o coração, a mente e todo o corpo no estudo, então acaba sendo uma coisa que a Torá não acaba tendo o efeito sobre a pessoa. Para a Torá fazer o efeito sobre a pessoa, é necessário que a pessoa ela estude com, por assim dizer, todos os seus órgãos. E não somente entendendo e lendo um pouquinho, mas sem envolver a sua força. E isso que é interessante, que ela então falou para aquele aluno a importância de estudar Torá com toda a força. E isso é até interessante, tem a ver com a nossa parashá, da semana, enfim, Parashat Behar e Shavot, que nós estamos chegando, Bezrat Hashem, onde que nós temos o costume, em geral, né, enfim, os meninos na Yeshiva, como eles estudam, como os meninos estudam, eles estão sempre se balançando. Enfim, alguém que vai para uma Yeshiva, às vezes pode até parecer estranho, enfim, por que tanto balança, porque, enfim, né? Uma vez, enfim, alguém falou, se eu me balançasse tanto, não ia conseguir, enfim, me concentrar, não ia conseguir me prestar atenção, enfim. Mas de onde vem essa ideia? E essa ideia vem, na realidade, porque o povo judeu no Har Sinai, né, no Monte Sinai, eles justamente, está escrito que eles estavam, por assim dizer, estavam tremendo e suando de temor, enfim, estavam se envolvendo muito na outorga da Torá, no recebimento da Torá. E isso, então, quer dizer, isso era manifestado, esse temor, esse suor, então era manifestado que eles estavam se mexendo, era tanto o temor, enfim, quer dizer, reverência, então isso fez com que eles estavam se mexendo, estavam, enfim, tremendo, por assim dizer, e se movimentando. Baseado nisso, o Talmud nos diz que a pessoa, ela deve, quando ela estuda a Torá, ela deve estudar Torá assim como quando o povo judeu recebeu a Torá no Sinai.
Quer dizer, quando a pessoa estuda a Torá, é importante não simplesmente que ela estude Torá, enfim, estudando de uma forma rasa, né, rasa, sem aprofundar-se, sem se envolver. Não, é importante que a pessoa ela entre dentro do estudo e, por assim dizer, ela esteja na mente dela como se fosse que ela está naquele momento recebendo a Torá do Sinai. Algo muito especial. E assim como o povo judeu na hora do Sinai, eles estavam, por assim dizer, tremendo, havia uma revelação divina muito forte, havia aqui algo muito especial que estava se revelando para o povo judeu, e obviamente como reação eles estavam tremendo, estavam se mexendo, se movimentando, tanto se for, enfim, de temor, mas até no sentido, né, quando a pessoa está muito envolvida, então aqui eles estavam se mexendo por essa questão que estava envolvendo um sentimento muito forte. Então, nesse sentido, também a gente também se balança. Por isso que nós também nos balançamos, porque a gente quer expressar que a gente justamente está tendo esse suor. Suor até é positivo, enfim, que a pessoa está se envolvendo, que a pessoa está muito dentro daquilo, então ela até está tremendo, por assim dizer, está balançando por causa que ela está com bastante calor, vamos chamar assim, né? O calor espiritual está envolvendo bastante muitas emoções. Aquele momento que ela está estudando Torá envolve muitas emoções e por isso então ela se balança. Então nesse sentido a gente encontra isso que a gente estava falando, que a Brúria, né, a esposa do Rabi Meir, estava ensinando justamente como a pessoa ela deve. Falou para o menino: por que você está estudando Torá, murmurando, enfim, fala as palavras com força, se envolva, porque é importante, enfim. Isso, enfim, então isso é manifestado também nas yeshivot, quando a pessoa ela fala em voz alta, numa universidade, né, em geral. Você vai na universidade, na faculdade, é tudo, mas em silêncio, né? Cada um estudando no seu, não tem barulho, cada um tá lendo, cada um tá estudando, então a leitura é feita com silêncio. Você está lá se concentrando no seu estudo, enfim, enfim, medicina, física, né, história, tudo isso é necessário concentração, e para isso obviamente que é necessário silêncio, enfim. O silêncio seria primordial, não pode ficar fazendo barulho, enfim, cada um tá. Então o estudo seria de maneira mais silenciosa e de maneira mais calma, né? Vamos chamar assim, de maneira calma, em silêncio. Já no judaísmo, já na Torá, a gente encontra, se nós vamos para uma yeshiva, seria justo o contrário. Enfim, lá tem bastante envolvimento por parte da pessoa, e isso se manifesta, enfim, no fato que ela tá com bastante fervor, né? Enfim, estudando Torá com bastante fervor, com bastante, como nós falamos, em voz alta, por assim dizer, até um pouco, parece uma certa gritaria, né? Enfim, parece uma certa gritaria que cada um tá falando, enfim, cada um falando em voz alta, cada um discutindo, cada um falando, cada um, enfim, trazendo o seu ponto de vista, e aí a gente até estuda também em Havruta, né? Que é um com o outro, dois meninos estudam juntos, aí um fala a sua opinião, outro fala outra, então sempre em voz alta, sempre fazendo bastante barulho, por assim dizer, e também com esse fervor, não de forma nem de forma silenciosa e também nem de forma calma. Não é algo bem, uma experiência, enfim, bem forte, bem interessante, enfim, mas que é interessante, enfim, que talvez não se estaria acostumado, né, com esse tipo de estudo, uma vez que o estudo em geral é feito mais em silêncio, mais com calma. Aqui justamente o estudo está sendo feito com esse fervor, enfim, com esse calor que se manifesta que se manifesta em falar em voz alta, e justamente também não ter essa calma, vamos chamar assim, mas sim ter o calor divino, o calor da Torá. Sim. Então isso. Quando vocês estão estudando e tem conflito de ideias, acontece de... Sim, mas é exatamente para isso que serve o Havruta, certo? Não, mas assim, vocês estão lá e tem conflito de ideias. E aí, como resolve? Não, assim, você tem também o rabino, enfim, que está aqui, que é o rabino que ele é chamado de Meshiv, que ele pode dar as respostas. Então, em geral, nas yeshivot tem um rabino que ele é especificamente Meshiv, que se tem dúvida, pode ter uma discussão entre os meninos, enfim, qual é a explicação sobre a Guemará. Então, se vai até o rabino, enfim, se pergunta, ele vai explicar, vai elucidar a questão. Então, uma primeira opção seria
né, seria justamente ir para o rabino, que é o rabino princípio, que o professor, e o professor vai elucidar e responder a quem tem razão, quem não tem, qual seria a explicação correta. Mas na realidade que isso nem sempre é feito. Por quê? Primeiro que também isso o rabino não teria, enfim, como tem muitos alunos, enfim, não daria, enfim, para ficar respondendo a cada pergunta, a cada discussão. Então acho que não seria praticamente possível. Enfim, o rabino teria que ter mais rabinos, enfim, seria alguma coisa muito não haveria tanta disponibilidade, vamos chamar assim. Aí todo mundo que gostaria ia perguntar, aí não ia ter tanta. E não é que também tem tantos rabinos, mas o principal motivo seria que o Talmud ele dá essa liberdade para várias explicações. Então, uma vez que o Talmud dá essa liberdade para várias explicações, não necessariamente que precisa haver uma explicação exata, definida. As duas explicações podem estar corretas, no sentido que quando se trata de Halachá, aí sem dúvida que vai ter uma que vai estar correta. Quando se trata de Halachá, é uma só. Então, quer dizer, se nós estamos falando de Halachá, então sem dúvida que vai precisar ir para o rabino falar qual seria Halachá, enfim, se for envolver uma questão halárrica. Mas quando envolve somente uma questão de interpretação do Talmud, né, de como entender, que cada um tem uma explicação de interpretação, então na verdade o Talmud ele dá esse espaço, essa liberdade, justamente para isso que serve o Talmud, para cada um ter um entendimento diferente, para cada um ter uma interpretação diferente. Então por isso a gente não vai ficar enchendo, vamos chamar assim, enchendo porque vocês acabam se resolvendo lá mesmo. Não, às vezes não fica, às vezes não necessariamente que se resolve no sentido que cada um tem a sua opinião. Então não necessariamente que vai haver uma conclusão. Se um consegue convencer o outro, perfeito. Se um consegue trazer provas para o argumento dele, para a opinião dele, porque ele entende isso, porque ele tem essa... Então, ele vai lá, expressa, enfim, coloca as suas provas, por assim dizer, aquilo que ele acha sobre a questão, e se conseguir convencer o outro, melhor. Se não, enfim, muitas vezes, porque muitas das interpretações talmúdicas é muito baseado em como a sua cabeça ela funciona. E às vezes isso é um pouco difícil de explicar para o outro, enfim, quer dizer, cada um tem uma certa... Porque como depende de várias coisas, de outros estudos, então às vezes a cabeça está formada para um certo tipo de raciocínio, para o outro uma outra coisa que faz sentido. Sim. Então pode haver uma diferença de opinião. Né? Então você tenta explicar, enfim, tenta dar a sua opinião em geral, enfim, se traz alguma prova, se dá alguma explicação, porque eu tenho essa opinião. Mas às vezes realmente não necessariamente que se chega a uma conclusão exata. Às vezes são... que o Rabino perguntou, né, como é que é na universidade, e na faculdade de Direito fazem fazem esse tipo de dinâmicas, né? Sim. De grupo. E é recorrente falar sem briga. Sem briga. Sem briga, porque é debate retórico, né? Então, assim, você defende o seu argumento, seu ponto de vista, mas só que não é necessário que você entre em conflito com o outro. Certo. Né? Então, assim, exato. Aí um quer interromper o outro, e aí fica aquele negócio, né? Mas, assim, você tem que fazer pautado na lei. Mas isso entendi. Certo, então, tá bom. É um pouquinho... Não é no costume, né? Você tem que colocar costume à parte e falar da lei. Então, assim... Nesse sentido, né, voltando agora por estudo que a gente está falando, é interessante, porque aí em dupla, né? Então, mas lá não é em dupla, ou é em dupla também? Não, lá não é em grupo, todo mundo. Certo. E aí, então, o peso fica mais forte quando alguém fala alguma coisa e alguém retruca e fala, você está errado. Por causa disso, entendeu? Certo. E eu sempre tive curiosidade de saber, né, como que resolve. Nas duplas, né? Nas duplas, sim. Assim, se o Meshiv, né, que é o professor, em geral, a gente vai perguntar quando tem alguma pergunta mais forte, alguma coisa que a gente não entende, alguma coisa que não está entendível, alguma coisa que está... Mas quando para os dois da dúvida persiste, né? Se tem alguma coisa que está, enfim, incomodando no estudo da Gemara que a gente não está, mas quando é uma discussão mais de interpretação, não necessariamente que a gente vai... Claro. Porque senão, enfim, também... Vai ficar perturbando. Ia ficar aí, já tem, enfim, né, esse de volta eu me lembro, enfim, já era difícil. Você ia perguntar, já tinha uma certa fila, enfim, quer dizer, já tinha... Enfim, já tinha outra pessoa, tinha que esperar. Então ia na verdade, acabar ficando que era bastante gente para perguntar cada coisa. Enfim, então a gente meio que a princípio tenta
resolver com nós mesmos, enfim, ou dar uma interpretação, conseguir chegar a alguma... Que é esse objetivo, né? Certo, e se tem alguma pergunta, mas que realmente não dá para entender, então a gente vai para o professor. Mas tem algo que... Mas de volta, que o Talmud ele justamente dá essa abertura. Então, vamos chamar assim, não é... Como o Talmud é só simplesmente ideias de argumentar, enfim, então não é a Alahá, então no campo teórico você pode dar explicações, justamente você... E é um raciocínio lógico que vale, né? E desenvolver o seu raciocínio. E aí vai de cada, assim. Sim. Então, mas sem dúvida aqui, se tem alguma pergunta que é mais pertinente, que é importante, principalmente quando se trata de Alahá, então aí tem que sim. Não pode ficar com dúvida, não. Certo, agora sim. Aí também, enfim, assim, para não ter, certo, a Alahá é uma coisa que ela tem mais... Por mais que na própria Alahá também tem discussão, mas só que é uma coisa bem mais regrada, uma coisa bem mais definida, bem mais limitada. Sim. Certo? Fala a Gemara para nós. Amalei Shmuel lerav Yehuda shinan aptach picha kri b'dach pomech tani ki heichedet itkaim bi chakil fala vetoraich Hayei, aqui ele fala a mesma ideia, justamente ele fala a importância de falar as palavras da Torá, de não somente estudar, pensando, não somente dar pensando, mas sim verbalizar as palavras, né? Estudar a Torá com palavras, assim, falando, mas não só no pensamento, mas também verbalizando, trazendo para a boca. E aí ele traz um versículo, ele fala abra sua boca e leia, abra sua boca e estude. Enfim, assim, o Rav Yehuda falou para... Assim o Shmuel falou para Rav Yehuda. Ele falou, Harif, né? O Rav Yehuda era uma pessoa que estudava fora, enfim, quer dizer, ele era bem afiado, sabia estudar bem afiado. Só que ele falou, então, disse para ele, abra sua boca e estude, abra sua boca e leia, para que a Torá fique para que a Torá ela permaneça, para que a Torá continue, para que a Torá não seja esquecida, né? Enfim, para que você não esqueça esse estudo, para que fique dentro de você o estudo da Torá, e para que a Torá seja a tua vida, Aí ele trouxe um versículo, que o versículo nos diz que as palavras da Torá, ela é vida para aqueles que, o versículo diz, lemotzieihem, para aqueles que atiram, para aqueles que atiram. Chaim Hem, a Torá é vida para aquele que atira. Quer dizer, lemotzieihem, quer dizer, que significa para aquele que atira? Então ele explicou, lemotzieihem bapé, para aquele que tira as palavras da Torá com a boca. Quer dizer, ele fala, ele verbaliza, ele fala, ele tira para fora, por assim dizer, as palavras da Torá através da sua boca. Então, por isso o versículo, quando fala a Torá que Chaim Hem Lemotzaihem, não, falei, desculpa, foi errado. O versículo fala Motzaihem, que a Torá é vida para aquele que a encontra. A Torá é vida, que Chaim Hem, a Torá é vida para aquele que a encontra. Só que ele explicou a palavra motze, de encontrar, ele mudou para Motzieihem, para aquele que as retira. Ele trocou de encontra para retira. Então ele falou que a Torá é vida para aquele que a retira. Retira com a boca, para aquele que manifesta e verbaliza a Torá com a boca. Aí a Torá fica viva. Mas se a pessoa está guardando para si, enfim, não está verbalizando, não está tirando para fora, não está falando, então aí a Torá acaba não sendo vida. Quer dizer, quando a Torá é vida, é justo quando a pessoa lá fala. Então isso daqui com a importância, enfim, de verbalizar e falar as palavras de Torá. Tudo bem. Amarlei Shmuel lerav Yehuda. Uma vez que a Gemara ela trouxe aqui o rabino Shmuel, Shmuel era um grande rabino, então ela traz uma outra coisa que não tem a ver, mas que foi ele que falou. Enfim, a gente estava falando agora ele falou sobre a importância de falar, mas já que foi Shmuel que falou para Rav Yehuda, então a Gemara traz uma outra ideia aqui, também Shmuel falou para Rav Yehuda, mas que é sobre uma outra questão, sobre um outro assunto. O que ele disse, o que foi que ele falou? Amarlei falou para ele, Shmuel Rav Yehuda, Shinana chatof vachol chatof veishti. Ele falou, de volta, Shinana é uma expressão carinhosa, enfim, uma expressão carinhosa, falou, você que é afiado, enfim, bom menino. Então, ele fala uma frase interessante.
você deve aproveitar. Aproveite daquilo que você pode fazer. Então vai lá, por assim dizer, a palavra hatov significa arranque. Arranque e coma, e arranque e beba. Quer dizer, se você tem a possibilidade, arranque e vai e faz. Vai lá e faz. Não perca tempo. Não perca tempo. Vai lá, se você tem a possibilidade, a oportunidade, vai lá e pega. Vai lá e faz. Tem a oportunidade de comer, vai lá e come. Tem a oportunidade de beber, vai lá e bebe. Arranca, não fica esperando. Não deixe para depois. E aí é uma frase bem interessante. Porque ele falou isso de alma de aslinan minei que hilula dami. Pois o mundo que nós nos encontramos, ele é considerado, que nós iremos partir dele, é considerado como uma festa, como uma chupá, como uma festa de casamento, como uma chupá. Ou seja, que assim como a chupá é algo rápido, enfim, a chupá é algo rápido, acontece rapidamente, overet maher, então assim também o nosso mundo que nós nos encontramos também, ele passa rápido. Enfim, hoje nos encontramos aqui, depois não nos encontramos, depois não estamos aqui. Então ele falou, se você pode, aproveita, então se você tem a possibilidade, já aproveita desse mundo. Enfim, se você tem a possibilidade de comer, arranque e come, arranque e beba. Pois o mundo que nós nos encontramos é um mundo que é como o casamento, nesse sentido, como a chupá, que é rápido, enfim, passa rápido, assim também a nossa vida passa rápido, então por isso, enquanto a gente pode, enfim, aproveitar, devemos aproveitar. Uma frase até bem, enfim, interessante. Eu vou só completar, e depois a gente pode, enfim, discutir um pouco mais sobre o assunto. Porque ele fala a mesma ideia, agora um outro rabino falando, mas a mesma ideia. Então, por isso vamos primeiramente completar. Amalei Rav Hamnuna. Falou Rav para o Rav Hamnuna. Beni, meu filho. Assim, Rav falou para o Rav Hamnuna, falou meu filho, de forma carinhosa. Imesh lecha, se você tem possibilidade, se você tem dinheiro, se ele quiser, se você tem dinheiro, retevlach. Aproveite e faça bem para si mesmo. Enfim, aproveite